história foi um revolucionário judeu do século I. O seu nome era Jesus. Os cristãos acreditam que Jesus foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ergueu-se dos mortos e ascendeu ao céu. Porém, ao longo destes 2000 anos, existiu sempre quem contestasse a verdade desta história bíblica. E alguns chegaram mesmo a morrer por expressarem essas dúvidas. De Jerusalém ao sul de França, da vastidão selvagem de Caxemira às exóticas Filipinas, a nossa viagem irá tentar desvendar este mistério com 2000 anos e responder à seguinte pergunta: Jesus terá realmente morrido na cruz? Jesus Cristo morreu? Além de ser protagonizada pelo nome mais famoso de sempre, a história do cristianismo centra-se no mais famoso dos acontecimentos históricos: a crucificação. Para muitos crentes, o facto de Jesus ter sido crucificado, ressuscitado e ascendido aos céus é literalmente verídico. Mas ao longo da história houve sempre aqueles, alguns deles cristãos, que colocaram perguntas incómodas. Poderia um homem morrer estando apenas 6 horas na cruz? Teria sido drogado? Que terá realmente acontecido no sepulcro? E se Jesus não ascendeu aos céus, para onde terá ido? Para muitos cristãos, estas perguntas podem minar toda a base do cristianismo e são extremamente controversas. A parte mais crucial da história na qual se espera que todos os cristãos acreditem é a ideia de que Jesus se ergueu dos mortos. A ressurreição. A ressurreição é de facto a história em que assenta o cristianismo, sem a qual não se teria gerado o movimento. É possível existir cristianismo sem o nascimento virginal, mas não há nenhum cristão que encare o cristianismo sem uma história de ressurreição. Apesar de todos os esforços da Igreja, a ressurreição de Cristo e a sua posterior ascensão aos céus constituiu ao longo de 2000 anos terreno fértil para a heresia. Há quem sugira que Jesus terá sido salvo da cruz e fugido para viver uma vida secreta no sul de França. Outros estão convencidos que Jesus sobreviveu e viajou para os reinos montanhosos de Caxemira, onde terá vivido até aos 80 anos de idade. Com a ajuda de proeminentes historiadores e teólogos, iremos examinar estas controversas teorias. Para compreender o que aconteceu a Jesus após a crucificação, temos primeiro de considerar os factos da sua vida. Mas o que é um facto histórico? Onde é que estão as provas? Quase tudo o que julgamos saber acerca de Jesus chega-nos através dos 4 evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Mas destes apenas Mateus e João faziam parte dos 12 discípulos e só eles poderiam ter presenciado os acontecimentos descritos. Ao que parece, os 4 evangelhos foram todos escritos entre 40 a 100 anos após a crucificação, que a história romana situa por volta dos anos 30 d.C. Contudo, apesar de os conhecermos por estes 4 nomes, os modernos estudiosos da Bíblia afirmam não ter certeza absoluta de quem realmente escreveu os evangelhos. Originalmente, todos estes evangelhos circulavam anonimamente. Até perto do ano 200, não existiam nomes ligados a eles. E o teólogo cristão, que teve a ideia de arranjar um Novo Testamento, foi imediatamente condenado como herege. Independentemente de quem tenha escrito os 4 evangelhos, em todos eles a descrição da morte de Jesus é brutal. Nas Filipinas, todos os anos pela Páscoa, há cristãos que se oferecem para reencenar o episódio da crucificação de Jesus. Oferecem-se como voluntários para serem, de facto, crucificados. E fazem-no porque acreditam que isso ajudará a expiar os seus pecados. Para os observadores, a cerimónia é uma sangrenta evocação daquilo que aconteceu a Jesus há 2000 anos.
A crucificação era o castigo mais cruel e atroz infligido pelos romanos e só era aplicado por traição e apenas entre escravos. Normalmente, um nobre que fosse traidor era estrangulado, algo muito mais simples e muito menos doloroso. Após a condenação, a cruz era amarrada aos ombros do condenado, que assim desfilava pelas ruas com os braços estendidos. Chegado ao local da execução, eram-lhe então cravados pregos nas mãos e nos pés. Nas Filipinas, os pregos utilizados são verdadeiros e os crucificados experimentam realmente a mesma dor sentida por Jesus. Mas um homem pregado a uma cruz não morre devido às feridas. Surpreendentemente, morre por asfixia. Quando se está pendurado pelos braços, o peito fica comprimido e é difícil respirar sem apoiar o peso do corpo nas pernas. Com o passar do tempo, o esforço e a dor tornam impossível fazê-lo e deixa-se de conseguir respirar. Nas Filipinas, os voluntários são retirados da cruz ao fim de uma hora. A morte por crucificação leva muito mais tempo, às vezes vários dias. A única maneira de apressar a morte na cruz consistia em partir os ossos das pernas e assim tornar imediatamente impossível suportar o peso do corpo e, por consequência, respirar. Mas todos os evangelhos concordam que Jesus morreu ao fim de um período de tempo que medeia entre 3 e 6 horas. A crucificação começou à 3ª hora. E era à 3ª hora e o crucificaram. Na opinião de alguns, a crucificação, segundo o Evangelho de São Lucas, foi a mais curta de todas. Era cerca da hora sexta quando Jesus, clamando em voz alta, entregou o seu espírito. Mateus e Marcos prolongam mais algum tempo a vida de Jesus. E cerca da hora nona, Jesus expirou. Os discípulos quiseram retirar de imediato o corpo de Jesus da cruz, mas o governador romano Pôncio Pilatos não estava convencido da sua morte. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. O centurião certificou Pilatos, mas não esqueçamos que aquele era o mesmo centurião que antes dissera: na verdade, este homem era o Filho de Deus. O corpo de Jesus foi seguidamente levado para um túmulo doado por um rico homem, José de Arimateia. Este José e um homem chamado Nicodemos foram então preparar o corpo. Chegada a noite, foram ter com Jesus, levando 100 arréteis de uma mistura de mirra e aloés. Sob uma perspectiva histórica e não sagrada, estes relatos levantam muitas perguntas. Por que razão Jesus morreu tão depressa? Por que é que José e Nicodemos levaram tantas ervas para dentro do túmulo? Não é, pois, de admirar que tenha havido quem se atrevesse a perguntar se Pilatos teria razão em ter as suas dúvidas e se Jesus teria realmente morrido na cruz. A hipótese de Jesus não ter morrido na cruz é uma ideia explosiva, em particular para os cristãos. Para tentarmos perceber a verdade acerca da vida e morte de Jesus, temos de analisar melhor os relatos bíblicos da ressurreição. Foi em Jerusalém que Jesus foi crucificado e onde, segundo as Escrituras, se terá erguido dos mortos. Mas quem está em Jerusalém é obrigado a lembrar-se que não vivemos num planeta cristão. Há 100 milhões de judeus e muçulmanos que podem aceitar que Jesus tenha vivido e morrido na Palestina no primeiro século. Mas apenas os cristãos acreditam que ele regressou do reino dos mortos. Esta é a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, construída sobre o local que se supõe ter sido o túmulo no qual o corpo de Jesus foi colocado após a crucificação. Segundo os devotos, este é o local exato onde Cristo ressuscitou, e se alguma coisa pode ser apontada como a pedra angular da fé cristã, é a ressurreição.
A ressurreição de Jesus, no que respeita a todas as igrejas cristãs, é absolutamente fundamental para a fé. Não tenho qualquer dúvida de que isto nunca se alterará. A ressurreição pode ser fundamental para a fé, mas ao examinar aquilo que realmente aconteceu, é difícil encontrar provas históricas consistentes da sua ocorrência. Cada um dos 4 evangelhos conta uma história diferente. Quando lemos as narrativas da ressurreição, é como se estivéssemos a ler 4 comentários ao mesmo jogo de futebol, em 4 jornais diferentes. E o facto de poder haver alguma discordância acerca da ocorrência de uma falta não significa que não tenha havido um jogo, que esse jogo não tenha sido ganho por uma equipa, etc. Se um deles diz que havia 2 anjos e outro diz que era só um, se um diz que Maria Madalena estava sozinha e outro afirma que ela estava com mais 1 ou 2 mulheres, isso é o tipo de incongruências que achamos natural encontrar quando lemos a mesma notícia em jornais diferentes. Não é algo com que devamos preocupar-nos ao ponto de nos levar a dizer que nada aconteceu. Isso seria uma falsa conclusão. Contudo, nas primeiras versões do mais antigo dos evangelhos, o de São Marcos, não existem quaisquer referências à ressurreição e o texto termina simplesmente com a descoberta de um túmulo vazio. Os últimos versículos de São Marcos, aqueles que contêm histórias acerca da ressurreição, foram acrescentados 200 anos depois. Nenhum destes evangelhos é uma CNN do ano 30 em Jerusalém. Os evangelhos estão escritos sob a forma de biografias históricas, e isso fez com que muita gente assumisse que eram exatamente isso, mas não é isso que eles são. Eles foram escritos para demonstrar ao povo a importância e o significado de Jesus e dos seus ensinamentos. É essa a sua função e cumprem-na maravilhosamente, mas não estão particularmente interessados naquilo que realmente aconteceu. São Mateus e São Lucas referem ambos a ressuscitação, mas não concordam nos detalhes. No Evangelho de São Mateus, Jesus encontra as mulheres perto do túmulo e depois encontra-se com os seus discípulos apenas uma vez, numa montanha da Galileia. No Evangelho de São Lucas, Jesus encontra-se primeiro com 2 discípulos não identificados e que não o reconhecem, e depois com os outros 11 discípulos numa aldeia fora de Jerusalém. O último Evangelho de São João contém muitas histórias diferentes da ressurreição. Para os estudiosos modernos, estas variações sugerem que as histórias não foram escritas para contar um acontecimento miraculoso, mas sim por um motivo inteiramente diferente do foro político. Afinal, foram os supostos testemunhas da ressurreição que se tornaram líderes da Igreja primitiva e ainda hoje o Papa atribui a sua autoridade a uma determinação de Pedro, o primeiro discípulo a ter visto Cristo ressuscitado. Alguns estudiosos chegam mesmo a sugerir que a história da ressurreição foi criada como uma extraordinária ferramenta psicológica para atrair novos crentes. If it hadn't been for the resurrection of Jesus and his rising from the dead, victorious from the dead, we wouldn't be celebrating Christmas. É um pouco a mesma coisa que se passa quando alguém ingressa no exército. A primeira coisa que se faz é tomar posse do seu corpo através do corte simbólico do cabelo. A partir do momento em que se cede a isso, a pessoa está apanhada. Tem-se o seu corpo, que é aquilo que se pretende. Pode dizer-se que, em certo sentido, algumas igrejas fazem a mesma coisa. Contam-nos algo inacreditável em que somos obrigados a acreditar, e se acreditarmos, passamos a acreditar que só eles têm o controle do céu, que sem eles não se pode entrar no céu. Isso significa que estamos em seu poder, deixamos o cérebro estacionado a algures. Esta é uma afirmação que pode ser insultuosa para muitos cristãos. Sê-lo-ia de certo para os crentes da Igreja do Aeroporto de Toronto que acreditam na verdade literal da ressurreição de Jesus, levando-a muito a sério. Para estes cristãos, o Cristo ressuscitado é uma parte ativa da Igreja e eles acreditam que, em 1994, Jesus abençoou a sua Igreja com a miraculosa missão de curar. Desde então, milhares de igrejas em todo o mundo reivindicaram ter sido tocadas por aquilo que se tornou conhecido como a bênção de Toronto.
E em Toronto, numa esplêndida igreja construída com os donativos dos fiéis, a congregação continua a celebrar a sua crença no Cristo ressuscitado. Quase todas as semanas a igreja afirma que a sua fé tem o poder de efetuar curas milagrosas. So God's going to heal you right now. There it goes, and the neck is healed in Jesus' name. Don't you like it? I like it. Bless you, brother. Julgo que existem atualmente muitas pessoas que defendem a verdade literal da ressurreição. Para muitos outros cristãos e não cristãos, aqueles que morreram podem de alguma maneira permanecer vivos. E Jesus pode igualmente estar vivo num sentido mais lato do termo. E existem ainda muitos outros que veem a ressurreição como uma imagem de esperança. Afinal, falar na ressurreição de Cristo tem muito a ver com aquilo que pensamos acerca da vida para além da morte e com os nossos projetos futuros. O problema da Igreja no século XXI, numa era tecnológica e secular, é a dificuldade que algumas pessoas sentem em acreditar na verdade literal dos milagres, já para não falar no milagre da ressurreição. Desde o século XVIII que vivemos num clima em que as pessoas fazem a distinção entre fé e crença. O efeito da ciência sobre a religião tem passado por pôr a religião de lado para provar aquilo em que podemos acreditar. Contudo, todas as semanas as congregações se reúnem nas igrejas cristãs para dizerem juntas uma oração antiga, o credo, que em latim significa eu acredito. We believe in one God, the Father, the Almighty. We believe in one God, the Father, the Almighty. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. No clímax do credo, todos os cristãos afirmam acreditar na ressurreição. On the third day, he rose again, in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. And his kingdom... Contudo, independentemente do que se diz na Igreja, há muitos teólogos cristãos que já não consideram a ressurreição um facto histórico. E este não é um problema exclusivo do século XXI. Há milénios, um grupo de devotos cristãos do sul de França manifestaram também estas heterodoxas opiniões heréticas. Nos séculos XI e XII, os cátaros, um grupo profundamente religioso, acreditava que todas as coisas materiais eram obra do demónio. Viam Jesus como um anjo que não poderia certamente ter sido crucificado e que muito menos teria ressuscitado num corpo físico. Na verdade, foi em resposta à heresia cátara que a Igreja criou a Inquisição. Em 1244, os 200 cátaros que restavam foram presos e queimados na fogueira como hereges. A Igreja reagiu sempre violentamente contra todos aqueles que duvidavam da verdade literal da ressurreição, porque essas dúvidas insinuam que as descrições tão físicas e detalhadas da morte e ressurreição de Jesus, apresentadas pelos Evangelhos, são invenções. Há, contudo, uma outra história também passada em França, sensivelmente ao mesmo tempo da dos cátaros, na qual se sugere que um outro grupo cristão terá feito uma descoberta que provava que a história da ressurreição não era verdadeira. No século XIII, toda esta área era controlada pelos Cavaleiros do Templo, uma ordem religiosa e militar de monges guerreiros. O historiador local, Thierry Lacombe, passou os últimos 12 anos a investigar a história dos Cavaleiros do Templo nesta região. Os templários vieram para esta região. Existem vestígios da sua presença por todo o lado. Ali embaixo, perto do castelo de Blanchefort, situam-se as ruínas de um velho posto de comando templário. Os Cavaleiros do Templo faziam um voto de pobreza, castidade e comprometiam-se a proteger os peregrinos a caminho da Terra Santa. Mas o seu principal objetivo era manter Jerusalém e os lugares santos da cristandade livres das forças do Islão. Durante os anos que estiveram na Terra Santa, os templários construíram os seus próprios castelos, mas enterravam os seus mortos em cemitérios que escavaram perto do Templo de Salomão original. É aí que se supõe terem descoberto grandes riquezas.
fim, os templários foram obrigados a sair da Terra Santa em 1186, tendo regressado à França. É inquestionável que os templários foram sempre poderosos, ricos e extraordinariamente reservados. Como tal, não é de admirar que as pessoas especulassem a seu respeito, tendo surgido a lenda de que os cavaleiros do templo tinham descoberto os ossos de Jesus em Jerusalém e que os tinham trazido para a França, onde os enterraram a algures nesta região. A lenda de que há 1000 anos os templários teriam encontrado um ossário contendo os ossos de Jesus levou os estudiosos modernos a uma pequena igreja na vila de Rennes-du-Château. O escritor Richard Andrews está convencido que existem aqui pistas que podem revelar com exatidão aquilo que os templários terão encontrado durante as suas escavações em Jerusalém. Podemos interrogar-nos se os templários encontraram realmente relíquias, entre as quais um ossário cheio de ossos que julgaram pertencer a Jesus. Mas se os encontraram, isso teria sido um choque para o sistema, porque os templários eram bons cristãos. A existência de restos mortais teria posto em causa toda a doutrina da ressurreição. Coloca-se em seguida a segunda questão. Por que motivo os templários correriam o risco de serem acusados de heresia, trazendo os ossos que julgavam pertencer a Jesus para esta região? A resposta é simples. Se tivessem encontrado algo que julgavam ser os ossos de Cristo, precisariam de um local seguro. Ora, se nesta região é possível esconder uma igreja, o que dizer de um pequeno ossário? Ainda hoje uma pessoa se pode perder nestas montanhas, quanto mais há 1000 anos atrás. Nos finais do século XIX, o pároco local Béranger Saunière afirmou ter encontrado uns documentos antigos. Fosse qual fosse o seu teor, o certo é que depois disso o padre tornou-se um homem muito rico. Richard Andrews encontrou algumas pistas no meio destes pergaminhos utilizando complexas técnicas geométricas e transferindo os símbolos de pinturas antigas para mapas da mesma época e tem esperança de vir a encontrar o tesouro dos templários. As pistas que encontramos apontam para um mapa em forma de hexagrama, um diagrama também conhecido por selo de Salomão, mas que é a estrela de David. Este mapa aponta para um local específico. Sabemos que o padre Béranger Saunière se tornou fabulosamente rico, mas temos a certeza de que não encontrou aquilo que procurava. Podemos talvez deduzir que Saunière recebeu dinheiro de patronos para que procurasse o local onde estariam escondidos os ossos de Cristo. Mas há uma coisa que sabemos com certeza. O segredo que Saunière insinuava conhecer era herético. Saunière morreu em 1917 e levou o seu segredo consigo para a sepultura. Isso, no entanto, não impediu entusiastas como Thierry Lacombe de prosseguirem a sua busca com base no trabalho de Richard e tentarem desvendar o mistério. Utilizando mapas locais para os quais transferiu as linhas geométricas dos pergaminhos originais de Saunière, Thierry encontrou novos indícios da presença dos templários nesta região e acredita estar cada vez mais perto do local onde os templários terão enterrado os ossos de Jesus. Ali é o cume do Monte Cardu e além estão 2 cedros separados por cerca de 10 metros. Os 3 pontos formam um alinhamento que atravessa o vale de Rennes-les-Bains e que chega ao planalto de Bruyères, onde existe uma rocha com uma cruz gravada. Alinhei a bússola, levei muito tempo e cometi muitos erros, mas estava convencido que haveria de encontrar alguma coisa, um cedro ou outra cruz, e afinal, encontrei uma cruz. Aqui está a famosa cruz. Passei muito tempo à volta dela sem encontrar. É um pouco distante do Planalto. Levei 12 anos para encontrar esta cruz.
Mesmo que os cavaleiros do templo tenham trazido da Terra Santa para aqui um ossário com os ossos de Jesus, parece improvável que Thierry Lacombe ou Richard Andrews venham a encontrá-lo no meio destas montanhas. Há, no entanto, quem tenha recuado até às histórias originais da morte e ressurreição de Jesus, contadas pelos Evangelhos, para extrair conclusões mais credíveis, mas não menos surpreendentes, acerca do que terá exatamente acontecido há 2000 anos. Quando lemos as histórias do túmulo vazio, em que numa sexta-feira alguém é morto e no domingo desapareceu do túmulo, e interrogamos-nos acerca do que terá sucedido. Ou Deus o ressuscitou do reino dos mortos, a afirmação tradicional cristã, ou o corpo foi levado por alguém, o corpo foi roubado. Não existe outra possibilidade. Os Evangelhos descrevem que após a sua ressurreição, Jesus comeu, bebeu e deixou Tomé tocar nas suas feridas. Não é, pois, de admirar que algumas pessoas, em busca de explicações naturais para os milagres, tenham sugerido que Jesus estava vivo porque não tinha morrido na cruz. Existem muitas versões dessa história. Uma delas surgiu há alguns anos num livro intitulado A Conspiração da Páscoa, onde sugere que Jesus teria sido sedado enquanto estava na cruz, que foi dela retirado precocemente e que, como tal, poderia muito bem ter sobrevivido. É certo que os discípulos conseguiram dar uma substância qualquer a Jesus embebida numa esponja. Embeberam uma esponja em vinagre e, pondo-a num hisopo, chegaram-lhe à boca. E Jesus morreu logo depois de ter ingerido aquela substância. E, tendo tomado o vinagre, Jesus disse: está consumado. Curiosamente, não é necessário sugerir que Jesus foi sedado ou drogado pela substância da esponja para acreditar que poderia ter sobrevivido. Há relatos acerca de pessoas que sobreviveram à crucificação. O historiador judeu Josefo escreveu acerca de um amigo seu que sobrevivera à crucificação na Palestina no século I. Ele ia a caminho de uma aldeia chamada Tacoa para procurar um terreno apropriado para estabelecer um acampamento romano, quando viu que 3 dos homens que estavam crucificados eram seus amigos. Pede então que os retirem da cruz e Tito, o general romano, dá autorização. Os 3 homens foram imediatamente retirados da cruz e tratados. Embora 2 deles tenham morrido, o terceiro sobreviveu. É então possível que Jesus tenha sobrevivido? É certo que a sua crucificação foi abreviada, talvez demasiado abreviada. Quando analisamos a história de Jesus e o modo como ele foi executado pelos romanos, que o mantiveram 6 horas na cruz, o pressuposto é que ele morreu. São os próprios soldados romanos que examinam o corpo. Segundo os Evangelhos, havia 2 outros crucificados, a quem são partidas as pernas para apressar a morte, dado que se aproximava o sábado. Mas, quando saberam de Jesus, os soldados dizem que já está morto. Presumivelmente porque o corpo estava imóvel e não havia respiração. A seguir, o corpo é preparado e colocado num túmulo que terá sido selado. Para todos os efeitos práticos, ele estava morto. A questão é se estaria clinicamente morto. A questão da morte clínica é levantada pelo facto das ervas que José de Arimateia levou para o interior do túmulo serem aloés. Ora, os aloés são ervas curativas e não servem para embalsamar. Existem histórias antigas e atuais acerca de pessoas que aparentam estar mortas e que, para todos os efeitos práticos, estão mortas, pois não reagem ao mundo exterior, mas que a certa altura se reanimam ou regressam. Nós chamamos a isto uma reanimação, mas se quisermos forçar a linguagem, podemos falar em ressurreição. A ideia de que Jesus poderia ter sobrevivido à crucificação em vez de ter regressado dos mortos parece provocadora. Mas todos os evangelhos são claros ao dizer que os discípulos viram Jesus e que ele estava vivo. Mas se Jesus realmente sobreviveu, isso não significa que a história da ressurreição seja um embuste ou uma falsidade deliberada. No final do século XIX, o escritor inglês Samuel Butler, no seu livro sobre a ressurreição, avançou uma teoria segundo a qual, se Jesus tivesse entrado num estado de coma induzido pela crucificação e posteriormente tivesse recuperado no túmulo, ele e os seus discípulos teriam considerado a sua recuperação uma ressurreição milagrosa.
Esta é ainda hoje uma teoria muito credível, em particular se a analisarmos à luz dos acontecimentos mais recentes. Só nos Estados Unidos há 13 milhões de pessoas que afirmam ter vivido experiências de quase morte, que dizem ter visto uma luz branca e que acreditam ter-se tratado de uma espécie de milagre. Neste contexto, a ideia de que as pessoas tenham pensado no milagre no século I, quando não havia conhecimentos científicos nem hospitais para as salvarem, faz todo o sentido. Isto não faz delas embusteiras ou vigaristas, mas sim pessoas genuínas que pensaram ter assistido a um milagre. Independentemente das circunstâncias, se Jesus estava vivo, ele e os seus discípulos enfrentavam um grave problema. Se Jesus foi colocado no túmulo e de algum modo recuperou a consciência, ele próprio teria pensado tratar-se de um ato de graça divina. Cheguei às portas da morte e fui trazido de volta. Mas colocava-se agora um problema de ordem prática e um problema político, porque os romanos faziam apenas uma coisa aos Messias: crucificavam-nos. Se Jesus sobreviveu realmente à crucificação, ou através da ressurreição, conforme conta a Bíblia, ou mais polemicamente através de um processo de reanimação, ele era novamente um homem condenado. A Bíblia resolve este problema com um milagre chamado Ascensão. Jesus é levado para os céus. Mas o facto interessante é que a ascensão não consta no formato original dos Evangelhos. As referências à ascensão no Evangelho de São Marcos constam dos versículos que, como já vimos, foram introduzidos 200 anos mais tarde. Existe uma frase no Evangelho de São Lucas que diz "e foi levado para os céus", mas não aparece em todas as Bíblias e só foi acrescentado porque a ascensão é referida num livro posterior da Bíblia, Os Atos dos Apóstolos, cuja autoria foi sempre atribuída a Lucas. No Evangelho de São Mateus não existe ascensão e o Evangelho de São João termina com as enigmáticas palavras "e houve também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se fossem todas escritas, suponho que nem o próprio mundo poderia conter os livros que se escrevessem." Que foi, afinal, que Jesus fez? Uma das histórias que emanam desta pergunta depende da ideia de que a relação de Jesus com Maria Madalena tinha um caráter muito especial. Segundo o Evangelho de São João, a primeira pessoa a ver Cristo ressuscitado foi Maria Madalena. Penso que o facto da Igreja tentar relegar para segundo plano a ideia de que Jesus tinha uma relação afetiva com esta mulher, que tinha relações íntimas com mulheres, é na verdade ridícula. Faz parte do problema de que eles falam. Aquilo que os não crentes têm mais dificuldade em acreditar relativamente a Jesus é a sua divindade, enquanto que os cristãos têm mais dificuldade em perceber em Jesus a sua humanidade. Ele era um homem e acho perfeitamente natural o conceito de Jesus ter uma relação com Maria Madalena, uma relação longa e importante, que seria uma das coisas mais significativas da vida. Afinal, ele era humano. A ideia de que Jesus possa ter tido uma relação íntima com Maria Madalena pode ser ofensiva para os cristãos. Mas alguns historiadores vão mais longe e sugerem que Jesus e Maria podem ter casado e podem até ter tido filhos. Assim sendo, se quisermos descobrir para onde Jesus terá ido para fugir dos romanos, talvez devemos começar por descobrir para onde foi Maria Madalena. Existe uma tradição segundo a qual, alguns anos após a crucificação, Maria Madalena terá vindo para a região da Camarga, no sul de França. Aqui terá vivido e morrido. E a Basílica de Santa Maria Madalena é um santuário em sua memória. Era este o centro daquele que ficou conhecido como o culto de Madalena. O culto de Madalena foi muito forte em França até a Idade Média. Os fiéis queriam acreditar uma figura maternal e a Igreja preocupava-se com o facto de que essa figura maternal fosse Maria Madalena, por razões óbvias, entre as quais ela poder ter sido a esposa de Cristo, ter tido os seus filhos e ter dado origem a uma linha de descendência. A lenda local conta como Maria Madalena aqui chegou acompanhado pelo irmão Lázaro, a irmã Marta e alguns companheiros. Se a relação entre Jesus e Maria Madalena era tão íntima como algumas fontes sugerem, é possível que um desses companheiros fosse o próprio Jesus, viajando incógnito, com medo de ser preso pelos romanos.
Jesus poderia ter apanhado um barco em Cesareia ou num dos portos mais pequenos da costa síria e ter partido para construir uma vida nova. Poderia facilmente ter chegado, como muitos acreditam, a esta parte da França e recomeçado uma vida nova. Poderia até ter trazido a sua família consigo. Todas essas histórias podem ter fundamento histórico. Após a sua morte, as relíquias de Maria Madalena foram colocadas num sarcófago e escondidas. Só em 1279 foram redescobertas, tendo-se construído esta basílica para as acolher. Selado no interior da cripta, no centro da igreja, está aquele que se diz ser o crânio de Maria Madalena. A ideia de Jesus ter ido para o sul de França pode parecer rebuscada. Afinal, se algumas das histórias são verdadeiras, é difícil aceitar que os autores originais dos Evangelhos pudessem ter eliminado por completo todas as provas. Se os fiéis soubessem que Jesus estava ainda vivo, teriam certamente partilhado esse conhecimento. E certamente também teriam esperado que, algures num futuro próximo, se criassem as condições para que Jesus pudesse voltar em segurança. E as manifestações dessa esperança deveriam constar do texto original. Os discípulos esperavam que Jesus voltasse, esperavam aquilo que ficou conhecido por Segundo Advento. E esse regresso não era necessariamente um regresso miraculoso. Jesus foi-se realmente embora. Isso é um facto, quer se acredite na ressurreição como um milagre divino ou como um processo de reanimação. Ele foi-se embora. Ele próprio diz que vai partir, e quando os discípulos lhe perguntam se podem ir com ele diz que não, que há de voltar. Ora, o que é interessante é que quando alguém diz que vai embora e que um dia regressará, ficamos a olhar para o relógio ou para o calendário, pensando, bem, ele disse que se ia embora, mas que voltará. Seria de esperar que entendessem essa afirmação num sentido linear. O conceito do segundo advento celestial, do regresso de Jesus no dia do juízo final, só foi criado quando se tornou claro que Jesus não regressaria nesse sentido linear da expressão. Mas se Jesus deixou a Palestina, a França não parece um destino provável. Afinal, era uma colónia romana. Há quem defenda que se Jesus sobreviveu à crucificação, a sua primeira prioridade seria fugir das garras dos romanos. Penso que Jesus teria de deixar o território. E nesse caso, é forçoso colocar a questão. Para onde iria? E basta olhar para um mapa. A Palestina fica no extremo oriental do Império Romano. Indo para o Ocidente, entraria no coração do território romano, com as suas 15 legiões espalhadas pelo mundo. Para o Oriente, havia a Pátria, e depois a Pérsia, a Índia e o Afeganistão. Mas além da fuga a uma nova prisão, por que motivo Jesus iria para o Oriente e como lá chegaria? Se Jesus quisesse realmente viajar para o Oriente, para longe do Império Romano, a viagem a partir de Israel seria surpreendentemente fácil, quer por terra ou por mar, seguindo a rota da seda ou das especiarias. É um facto aceite que o discípulo Tomé viajou para a Índia, onde fundou uma igreja cristã. A grande tradição da igreja indiana é ter sido fundada pelo apóstolo Tomé. Viajar até à Índia não seria problema. Bastava ir até Gaza, juntar-se a uma das caravanas das especiarias e daí para o Iêmen, onde se apanhava um barco para a Índia. Teria sido muito simples e era um procedimento habitual. Existe ainda outra razão para Jesus ter ido para o Oriente, mas para a perceber temos de recuar até ao ano do seu nascimento. Todos nós conhecemos a história contada no Evangelho de São Mateus, acerca dos 3 reis magos do Oriente que seguiram a estrela, para levar as suas ofrendas ao menino Jesus. Aquilo que talvez não notemos de imediato é a semelhança entre esta história e as tradições de uma religião 500 anos mais velha que o cristianismo, o budismo.
Quando morre o homem santo do budismo, o Lama, os homens sábios consultam as estrelas e os seus presságios e empreendem viagens extraordinariamente longas para encontrar a criança que é a reencarnação do Lama. Quando a criança tem idade suficiente, é retirada aos pais e educada na fé budista. Poderá ser esta a origem da história dos três reis magos? Poderá Jesus ter sido levado para a Índia enquanto criança e educado como budista? O escritor russo Nikolai Notovich, que durante o século XIX viajou pela Índia, encontrou um antigo manuscrito num mosteiro budista no Tibete. No seu livro A Vida Desconhecida de Jesus Cristo, Notovich traduziu este manuscrito que fala de uma criança divina chamada Isa, nascida no século I no seio de uma família pobre de Israel. Isa chegou à Índia com a idade de 14 anos, onde aprendeu as leis do budismo antes de regressar a Israel quando tinha 29 anos. Esta ideia explicaria de certo o facto de outro modo estranho de não haver registros da existência de Jesus na Palestina no período que medei entre os seus 14 e 29 anos. A verdade é que os posteriores milagres e ensinamentos de Jesus apresentam paralelismos desconcertantes com os ensinamentos e milagres de Buda. Amar os inimigos e a ideia de que os humildes herdarão a terra não têm absolutamente qualquer tradição na religião judaica, mas são conceitos consistentes com o budismo. E conta-se que Buda caminhava sobre a água e alimentava miraculosamente centenas dos seus discípulos com algumas migalhas de comida. Mas se Jesus tivesse viajado para o Oriente ou de lá regressado, haveria certamente lendas como as que correm no sul de França para sustentar essa ideia. E é claro que tais tradições existem. A população de Caxemira chama a sua tribo Ben Israel e afirma ser descendente das tribos perdidas. As histórias que se contam localmente dizem que o pregador do século I, Issa, conhecido localmente por Yusasaf, que quer dizer líder dos curados, regressou a Caxemira quando tinha 30 e tal anos. O ministério de Yusasaf nesta região pode facilmente ser visto como uma continuação do ministério de Jesus. E no templo local, chamado Templo de Salomão, havia uma inscrição que dava conta da pretensão de Yusasaf, por volta do ano 50 d.C., de ser Jesus, o profeta de Israel. Os compêndios de história de Caxemira dizem que Yusasaf veio do estrangeiro. Era um profeta e um mensageiro e veio de Israel para espalhar os seus ensinamentos. Viveu e morreu aqui. Ele é Jesus. Ele é Issa. Yusasaf significa aquele que cura. E tem outro significado, pastor, aquele que ensina aos outros. E os nossos livros de história confirmam que em Caxemira, Issa era conhecido por Yusasaf. Yusasaf continuou a ensinar e a pregar em Caxemira até morrer por volta do ano 80 d.C. e foi enterrado aqui em Srinagar. Segundo se diz, este é o túmulo de Yusasaf. O primeiro edifício em torno deste local foi construído no ano 112 d.C. Hoje é uma sepultura partilhada. No século XV, o homem santo islâmico Syed Nasir-ud-Din foi também enterrado aqui. Embora ambas as lajes tumulares debaixo deste pano apontem para norte e para sul, segundo a tradição islâmica, o corpo de Yusasaf está enterrado no subsolo, numa campa aberta no sentido oeste-oeste, segundo a tradição judaica. Ao lado do sarcófago vêem-se duas pegadas esculpidas. Segundo se diz,
As marcas nelas gravadas são representações simbólicas das feridas da crucificação. As pegadas foram esculpidas como um símbolo. As cicatrizes, claramente visíveis, foram feitas quando ele foi pregado na cruz. Elas mostram que esta é a mesma pessoa que veio de Israel e que viveu e morreu aqui. Não encontram pegadas como estas em nenhum outro lugar em Caxemira. Não temos essa tradição. A posição das cicatrizes imediatamente antes dos dedos dos pés não é simétrica, mas seriam coincidentes se um único prego tivesse sido cravado entre ambos os pés, estando o pé esquerdo sobre o direito. São muitos aqueles que acreditam ser este o túmulo de Jesus. E se este é o túmulo de Jesus, então ele passou a maior parte da sua vida no reino montanhoso de Caxemira. Não morreu na cruz, não houve ressurreição, não ascendeu aos céus e não está sentado ao lado direito de Deus. Para muitos cristãos isto seria o fim do cristianismo, tal como o conhecemos. Mas para alguns esta original história tem, no entanto, uma enorme força poética. Para mim, a ressurreição tem a ver com a morte. As duas coisas comuns a todos nós é nascermos e morrermos. E são as duas coisas sobre as quais nada sabemos. Temos assim um enorme vazio antes e um enorme vazio depois. Assim sendo, qualquer sistema de crença, qualquer religião, qualquer igreja tem sempre de ter algum conceito, alguma maneira de lidar com a morte. No caso da ressurreição de Jesus, no final da história da Páscoa, ela contém o simbolismo da nossa própria ressurreição, da nossa nova vida. Essa é, sob muitos aspectos, a grande força do cristianismo. E penso que fugir disso, fugir desse fortíssimo simbolismo da ressurreição, toca cada um de nós por causa da realidade daquilo que nos acontecerá e começar a discutir se existem ossos dentro de um túmulo ou se a ressurreição realmente aconteceu, não tem nada a ver com a essência do cristianismo. E existirão sempre aqueles para quem nenhuma das inconsistências e anomalias dos evangelhos tem qualquer significado. Para eles, a história continua a estar validada pela verdade evangélica. Compreendo que as pessoas tenham dificuldade em acreditar porque sabemos que essas coisas não acontecem. Se alguém dissesse que tinha visto alguém que tinha morrido vivo outra vez, diríamos, toma 2 aspirinas e deita-te que isso passa. Só que a coisa não passou. O que temos nos evangelhos e não são histórias de pessoas dizendo, claro que sim, ei-lo aqui, está vivo outra vez. Temos histórias de pessoas que dizem, estás tu a dizer? Não sejas idiota, isso não pode acontecer. Eles sabiam isso, tal como nós sabemos. Mas mesmo assim, no meio de tudo aquilo, voltam para dizer, aconteceu mesmo, deixou-nos completamente desconcertados, alterou a nossa visão do mundo e tem alterado a visão que as pessoas têm do mundo desde então.